caro empreendedor, seja muito bem-vindo ao canal Como Não Empreender. Bom, se você ainda não se inscreveu nesse canal, então se inscreva agora e fique por dentro de todas as novidades com relação ao empreendedorismo. Você tem dúvida de como iniciar um negócio? De como empreender sem dinheiro? De como, se a minha ideia vai ser roubada? De como fazer um MVP, testar aí a sua ideia? Então vem comigo que é nesse canal que você vai ter aí todas as ideias de saber como começar todo o seu negócio. Bom, hoje eu estou aqui com uma grande empreendedora, eu conheço a Ana há algum tempo, ela tem 25 anos de carreira como executiva e de repente ela falou assim, não quero mais nada disso e vou para o mundo do empreendedorismo. Ana, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te entrevistar. E eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi você largar 25 anos de carreira em grandes multinacionais e, cara, quero empreender. Olha, como que o bichinho, o mosquitinho do empreendedorismo te picou? Me picou. Olha, Mary, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu acho que é bem bacana, assim, ter esse espaço de aprendizado, de troca de ideias dessa fase bem inicial, porque eu passei por cada uma dessas coisas que você acabou de falar. Passei por tudo isso, né? Eu fiquei com medo que roubasse minha ideia, eu fiquei em dúvida como é que fazia o tal do teste, enfim, eu passei por todas essas coisas, né? Bem recente. E vai ser bem bacana, né, poder compartilhar, assim, tipo, retribuir aquilo que eu ganhei de alguém nessa jornada. Então, 25 anos, um pouquinho mais de trabalho, né, em empresas, né, assim, sendo gestora, eu fui gestora já muito jovem, lá pelos 21, 22 anos, e terminei essa minha carreira executiva como diretora de recursos humanos. E eu vou falar pra você, não é fácil, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque lógico, né, você tem lá seu salário garantido todo final do mês, né, bolso do empreendedor, bolso da empresa, bolso do empreendedor, não tem essa, né, alguém que vai pagar seu salário se você não fizer o salário, né, a gente tem que fazer o salário todo mês. Exato. Mas a minha ideia, quando eu saí da empresa, não era isso que eu estou fazendo hoje, nem de perto. Você não tinha, mas você tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia de que eu não queria mais trabalhar na vida executiva, né? Que eu queria, assim, eu tinha minhas premissas. Eu poderia ser consultora, eu poderia virar sócia de uma empresa de desenvolvimento de gestão, eu poderia fazer mentoria, enfim, eu tinha lá as minhas hipóteses. Mas era mais voltado para serviço. Era mais voltado para serviço, certamente. Que você percebe que normalmente quem vai empreender, às vezes tem muito medo, ela acaba seguindo bem esse caminho de eu vou empreender, mas eu sei ser consultor, tenho uma experiência, ela não tenta se jogar tanto assim como você acabou fazendo depois, né? Mas assim, eu não tinha pensado nisso. Não tinha. Tá. Mas daí, nesse processo, não só de experimentar coisas diferentes, né? Porque eu fui experimentar. Vamos fazer uma consultoria. Sim. Fiz de graça. Eu queria experimentar consultoria, eu não gostei. Sim. Eu experimentei mentoria. Amei fazer mentoria. Faço até hoje. Sim. Ser sócia de uma empresa de desenvolvimento. Não, eu falei, vou acompanhar uma semana. Daí quando eu pensei assim, né, meu Deus do céu, vou ter que repetir isso. Se eu vender 10 cursos, vou ter que dar 10 desse. Sim. Não é pra mim. Eu acho que eu vou me aborrecer no terceiro, não no 10º. E, né, eu falei, isso aqui, bem legal, porque era uma pessoa maravilhosa. Mas eu falei, acho que isso não é pra mim, né? Então, eu fui experimentando e daí eu comecei a fazer cursos de coisas que eu não conhecia. Certo. Tudo que eu não conhecia. Não conheço isso, eu vou.
Fiz curso de futurismo, fiz de empreendedorismo, fiz de estruturas libertadoras, fiz um monte de curso de coisa que eu não sabia o que significava. E nesses daí eu comecei a fazer de empreendedorismo. Eu vou falar pra você, quando aquele povo subia lá no palco pra falar, eu fiz um summit do Sebrae e tal, e aquele povo animado, falando que tinha definido sua própria cultura, que isso e que aquilo. Gente, eu pirei. Falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Mas o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. O dia que eu tiver minha empresa, eu sei que eu quero traçar cultura. Agora, até lá, eu não sei o que eu vou fazer. E daí, todo mundo diz que a gente tem que encontrar um problema real do mundo real. Beleza. E aí, gente, sabe o que é maluca? Eu passava o dia olhando, pensando o que era um problema. E o que era um problema? Não, o que é um problema que eu posso lidar? E daí eu comecei a pensar nas coisas que pra mim eram um problema, né? Isso daqui, que saco isso. Isso é um problema. Eu posso resolver? Eu tenho habilidade pra resolver? Sim, tenho, não tenho, enfim. A louca do achar o problema. Daí eu li um livro também, acho que é do Facundo Guerra. Facundo Guerra, que era Como Não Empreender, assim, parecido com isso daqui, né? Ele faz você desistir de empreender até o último minuto do livro. Ele fala assim, se você chegou até aqui, então tá bom, eu vou botar um capítulo lá do que fazer. E aí foi bem bacana, porque eu li esse livro do Facundo Guerra e aí tirei férias, né? Eram minhas primeiras férias depois de 25 anos, né? Não que eu tirava férias todo ano, né? Mas assim, essa coisa assim, absolutamente livre de compromisso. Sim. Eu falei, depois das férias eu decido. E quando eu voltei das férias, eu já voltei num ecossistema de empreendedorismo, que é Júpiter. Comecei a ver aquele povo lá. Eu falei, gente, acho que me pegou de verdade. Sim. E aí eu comecei a pensar de fato, e um dia eu tava lá sentada em Júpiter e disse, já sei o que eu vou fazer. Eu juntei uma paixão que eu tenho, né? Eu sou uma contadora de histórias, vocês estão vendo que, né? Eu tô enredando o negócio aqui, né? Eu adoro escrever histórias, né? Escrever não, agora escrever. Eu gosto de contar. E aí eu pensei que eu podia transformar uma história que eu contava para minha filha na cama em produto. Certo. Tá? E aí neste processo eu disse, nossa, que ideia lampejante que eu tive. Uau! Vou ficar rica! Tal. Nem pensei em ficar rica, né? Mas assim, mas vai ser um sucesso. Não posso contar para ninguém. Daí, conversando lá, ele disse assim, não, você tem que fazer exatamente o oposto, você tem que falar para todo mundo. Exato. Você tem que contar para muitas pessoas sobre isso. E se comece contando para tua família, mas depois não pode ser para tua família. Tem que ser para uma pessoa que você nunca viu antes, que você não conhece, porque a tua família, os teus amigos vão tender a dizer que né? É assim, eu não concordo. Tudo bem, às vezes para você começar, digamos assim, igual o pitch inicial, você começa treinando, você pega a experiência, então conta pra família, mas não caia na conversa da família. Não. Porque amigo, família, mãe, então, todo mundo vai amar a sua ideia. Nossa, filho, você é sensacional. É demais. Vai. E não é isso, né? Não. Mas daí eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a contar para pessoas diferentes. E daí eu comecei primeiro a tentar achar quem que podia, né, tipo, se associar comigo, né? Eu precisava de um designer, eu precisava escrever história e tal. E aí eu comecei a ligar para amigos, falei, você tem designer para mim? Me indicou. Amado Luiz. Né? Luiz. O Luiz indicou uma pessoa da equipe dele que ele achava que seria muito bacana ele fazer uma segunda coisa. E aí eu e o Marcelo nos reunimos e aí começou a editora Unique, que é uma editora de livros únicos, personalizáveis, baseados na vida real. Legal. Tá? Bem bacana. E aí eu vou falar, a Unique tá fazendo 1 ano agora e a gente continuou esse processo, né? Então a gente foi indo bem devagar.
porque eu não tinha uma pressa financeira. Eu acho que a pressa financeira, para alguns empreendedores, ela vai fazer esse senso de urgência do empreendedor. Tem essa questão, mas às vezes, mesmo assim, a pressa financeira também é inimiga da perfeição. Porque eu acho que daí, Ana, entra aquela questão de, queira ou não, se é interessante o aspirante a empreendedor, ele ter uma reserva. Não tem dúvida. Porque é como você falou, você vai ter um senso de urgência, de alguma forma você vai ter. E para você não ficar desesperado e acabar decidir, tomando decisões apressadas, eu falo isso por experiência própria, então você acaba cometendo muitos erros. Ok, aprendi com um erro, óbvio que eu aprendi, mas se eu estou aqui lhe dizendo isso, tome isso como dica, porque na minha época não tinha alguém que dizia isso. Óbvio, dizia sempre, né? Bom, eu estudei, a gente é estudada, mas exato, nossa, tem várias coisas que você vai na prática, você parece que você esquece tudo que você aprendeu, desde planejamento, desde que você tem que ter uma reserva, você esquece, porque você cai tanto naquela vontade de empreender ou mudar de vida que você esquece. Mas enfim, a gente dá um jeito e algum aprendizado fica, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que teve uma coisa que me ajudou muito, porque eu me achava ignorante nesse tema. E eu acho que, assim, a gente reconhecer a ignorância é uma maravilha, porque daí você vai aprender. Porque daí você vai buscar conhecimento e você vai se informar com pessoas que já tenham dado passos, que estão passos à sua frente. E de fato você vai considerar uma parte importante, né? Quando você ouve uma pessoa te disse isso, a segunda disse, a terceira disse, opa, tem algum fundo de verdade nisso, exato, vamos em frente nesse caminho aqui. E então, assim, eu disse, eu quero aprender com esse processo. Eu não quero contratar a pessoa para fazer o marketing, a pessoa para vender, etc e tal. Eu quero aprender como é que faz, eu quero entender como é que vende na rede social, como é que vende fisicamente. Eu quero entender o que o cliente da Unique quer mudar no produto. Eu presa, né? Mesmo. Você tirar o bonezinho do marketing e colocar o bonezinho do operacional, tirar do operacional pro financeiro e bora aprender cada departamento. A usar aí todas essas coisas, né? Poderia ir por um caminho mais rápido, que é de contratação, de fato, mas assim, eu quis esse outro caminho, porque o meu objetivo nessa jornada não era só a venda do produto ou atração, etc e tal. Era aprender e viver na pele esse mundo empreendedor. Assim, não tem livro que a gente leia e nem experiência do outro que possa trazer tanto conteúdo quanto você viver as próprias experiências, né? Sim. Então a gente tá indo um pouco mais devagar, mas assim, eu acho que a gente tá indo de uma maneira sólida, sabe? Sim. A empresa, ela se paga desde o 4º mês dela. Ótimo. Tá? Porque esse é um conceito muito importante que vem do mundo corporativo, entendeu? E que eu amo esse conceito, ainda que muitas startups digam que elas têm que fazer cash burning, que ela tem que, daqui 10 anos vai dar lucro e tudo. Eu acho que a gente tem que investir o mínimo possível e achar um ponto de equilíbrio no produto o mais cedo possível. Então, a gente vai trabalhando por demanda, que eu não preciso gerar, né? Eu não estoco nada. Sim, esse é o melhor produto. A gente fez um Canva super leve, a gente investiu nas partes iniciais aqui. Fui fazer um curso que eu aprendi que tinha que fazer um Canva, que eu também não sabia fazer. Não é nada complicado, bem tranquilo. E eu descobri o que era muito importante na Unique, que era a pessoa que escrevia, que sou eu, e a pessoa que fazia o design. E a gente paga muito caro pelo design. E aí eu paguei o primeiro design e depois ele também se apaixonou pela ideia. E daí o Marcelo virou meu sócio e ele é um designer
ele é muito, como falar assim, ele é muito delicado, o design dele é emocional. É leve, né? É lindo. O traço. Quer dizer, sou suspeita pra falar, né? Mas não, gente, eu também acho. Posso mostrar, mostra. Gente, então, é sensacional o trabalho deles. Então, ó, a gente faz livros infantis personalizáveis baseados na vida real, tá? Então, você compra uma história. Essa história aqui é de como os pais se conheceram até a criança nascer. Essa história aqui, ó, essa aqui se chama Bem-vindo ao Mundo. E essa daqui se chama O Dia que Te Conheci. Ela é uma história parecida, né? Mas é para qualquer pessoa que queira contar essa história. Pode ser a madrinha, a mãe que né, resolveu criar sozinho, o pai que tá criando sozinho o filho, uma tia, uma amiga. Esse livro aqui ele é super elástico, porque ele fala do dia que essa criança entrou na tua vida e as experiências que vocês viveram juntos a partir disso, tá? Eu tenho um livro que fala dos primeiros 1000 dias da criança e agora a gente tá fazendo um para os avós contarem a história da família para os netos. Mas enfim, a gente tem uma série de argumentos aí, o pet na vida das crianças, os novos arranjos familiares, né? Ela tinha 2 filhos, separou, ele tinha um e separou, juntou, fez uma família nova que tem 3 filhos e mais um que vai chegar, assim, né? Sim. Tem esses novos arranjos familiares aí. Eu acho que é legal você lidar com esses novos arranjos para, além de ampliar o público, você mostra para as pessoas, poxa, eu entendo a tua história, né? Não importa qual que seja, eu sei contar e tá aqui. E, gente, olha que lindo que é realmente, nosso seu design tá... Ele é demais, né, gente? Né? Ele tem uma sensibilidade maravilhosa. Super personalizado e é lindo, gente. Tem uma coisa que eu estava ali conversando com a Ana nos bastidores, é que isso aqui se perdeu hoje em dia, né? Tudo bem, a gente vive hoje na época do digital, tudo é tão fácil, tão rápido, né? Me manda uma foto, vai pelo WhatsApp, mas não tem mais aquela coisa de você sentar, mostrar as fotos, contar a sua história para a pessoa. Não existe mais. Então, esses vínculos antigos, hoje falando assim, né? Se perdeu, né? Está se perdendo. E eu acho que você está conseguindo resgatar isso, o que é muito importante, porque a gente não deve viver apenas no digital, né? Eu acho que a gente tem que trazer, poxa, ok, digital, legal, rápido, fácil, tecnologia tá aí, mas essa coisa da família, a gente não pode deixar se perder, né? Não, nem da família, nem da amizade, porque o mundo é isso, né? E a gente fez de pessoas, né? Num dos cursos lá que eu fiz, Mary, eu fiz um curso de futurismo. Isso é legal o nome, ó, futurismo, vamos fazer um curso de futurismo. E aí veio uma mulher da Dinamarca, algum lugar assim, né? E ela falou que uma das tendências do mundo, ela falou das grandes macro tendências do mundo. Mas daí ela falou que para cada macro tendência existe uma contra-tendência de nicho. Deixa eu explicar. Vamos lá. Macro tendência, assim, tipo o Spotify. Tá? O Spotify é uma macro tendência, né? Todo mundo tá adotando e tudo. Mas só que daí na ponta oposta a gente tem o ressurgimento e o crescimento do vinil. Gente voltando a fazer disco de vinil porque vinil é cult. Lógico que não é como no passado lá que o Roberto Carlos lançava um disco e ganhava disco de ouro, de platina, não sei o que lá era. Vocês não devem nem saber o que é isso, né? Mas tudo bem. Vendia não sei quantos milhões de cópias. Não é isso, mas tem um mercado pujante no mundo que é grande o suficiente para fazer ele existir, porque tem pessoas interessadas nisso, voltaram a produzir vitrola, né? Sim. Então, o produto da Younique, ele tá totalmente cravado nisso. A gente tem essa tendência da fotografia digital, dos vídeos, etc e tal. Aquele mundo de coisa que você não olha nunca mais, você tira 10 fotografias, nunca mais você olha nenhuma. Sim. E o pior de tudo é que você nem joga fora, não, porque dá muito trabalho jogar fora. E ocupa todo o espaço do seu celular. Arrebenta a memória do celular, daí a empresa celular, lógico, vende um 168, 200, não sei o que lá.
Enfim. E aí o nosso trabalho ele é feito totalmente digital, né? Porque a gente não se encontra, a gente vai trocando mensagem ou por WhatsApp ou por e-mail para quem prefere, mas o livro físico chega na sua casa. E aí me perguntaram, você não vai fazer no digital? Eu falei, gente, a editora é uma contratendência. E a gente aposta nessa entrega, né, física do livro, né, nesse resgate da emoção da criança aprendendo a ler na própria história, né? Eu acho que isso é muito importante. A criança está aprendendo a ler, ela lê na história dela, ela saber que ela veio, não importa o que aconteceu depois. Sim. Ela surgiu numa história de amor. Exato. Né? Ou ela surgiu de uma história complicada, mas ela foi amada. Então, eu acho que são coisas muito importantes para a gente poder ser humano integral, é saber que da onde a gente veio teve amor. E essa questão de você conseguir unir o seu propósito com o propósito da empresa, o que você sabe que é bem difícil. Né? Você conseguiu fazer isso. Então você conseguiu, né, resgatar toda essa emoção, aquele propósito de, né, poxa, né, eu nasci de uma história de amor, eu tenho meu livro físico que conta a minha história, a criança vai ter essa oportunidade de ler a sua história e aprender com ela. Ainda você colocar isso, né? Qual é o propósito da sua empresa? Né? Com certeza. É a mesma coisa, né? Elas estão ali conectadas e isso eu acho sensacional. Eu acho que esse negócio do propósito hoje, né? O que a gente chama de o que nos move, né? Na editora. Isso. A gente se emociona com a história do cliente. Sempre a gente se emociona, porque a gente pede que ele se emocione com a própria história, né? Quando ele começa a lembrar da história dele, as coisas que já passou, né? A gente tem muitos casos de casais ou de pessoas que tiveram muita dificuldade para engravidar. E, enfim, elas superaram aquilo e conseguiram atingir o objetivo. E isso é o quê? A dor. Isso é o quê? O problema. O problema, né? Que ela tanto estava procurando. Então, a gravidez da Gabriela foi muito difícil, né? Então, assim, contar essa história, pra mim, ela é uma história de força. E nessa minha nova fase da vida, assim, eu demorei pra chegar no que é o meu propósito. Sim. Que é ajudar as pessoas a maximizarem sua potência. Legal. Tá? E aonde eu tô trabalhando hoje, porque eu não faço só editora, né? Sim. Eu trabalho ainda, eu trabalho com o pessoal lá em Júpiter, né? Cuido de Human Power em Júpiter. Muito uma pessoa, ela é diretora da Unique. Aí ela é Human Power na Júpiter. Aí ela é diretora da Founder Institute. E quando ainda tem tempo, ela ainda é mãe e esposa. Então, assim... e outra, que até quero entrar mais pra frente, com uma pergunta, a questão que ela ainda é ativista feminina. Mas com certeza. Sou ativista do protagonismo feminino já há muitos anos, né? Mais de 10. Você começou na Max? Não, na verdade, gente, eu comecei porque a empresa que eu trabalhava me despertou para isso, tá? Eu trabalhei para a Renault Nissan no Brasil e há muitos anos a empresa iniciou esse movimento, mais de 10 agora, as primeiras reflexões. E quando me falaram sobre isso, a minha primeira reação foi de negar. Por quê? Porque eu já era gerente, eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, e pra mim isso nunca foi um freio, nunca foi, né? A pessoa, uma vez veio uma diretora mundial pra cá, né? Uma senhora, ela muito incrível, e aí ela disse assim, vocês percebem alguma dificuldade, algum preconceito, alguma coisa assim dentro da empresa? E aí estavam várias gestoras reunidas. A grande maioria falou que não. Não, a gente não percebe nada, nada. Beleza, mas aquilo ficou. E daí ela começou a falar da teoria do teto de vidro e tal. E eu fui ler e daí comecei a ver estatísticas de que, né, a gente tem nas camadas da empresa, a gente vai diminuindo. Tem empresas que já é bem baixo desde o início.
E tem empresas que não, né? Por exemplo, a camada, os analistas, a camada número 1 da empresa é grande, tipo tem 50%, 60%, 70%, mas daí quando vai subindo para os níveis de liderança e direção, era assim, tipo 1%, 5%, Sim, é etc. baixíssimo. Então, eu comecei a ver os números e falei, opa, gente, tem alguma coisa aqui que eu não tô percebendo. E muitos anos depois eu descobri por que eu não percebia, porque eu tinha furado o teto de vidro. Eu não tinha visto barreira naquilo. Mas muitas pessoas vêm e o preconceito é velado. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um preconceito. É sem querer, é instintivo. Mas você acha que isso parte até das próprias mulheres? Eu acho que parte de todo tipo de pessoa, né? A gente tem preconceitos escondidos dentro da gente. Às vezes nem é um preconceito porque ele não é oficial, mas é porque sempre foi daquela maneira, né? E assim será. Sim. Então, a empresa montou um grupo na época e eu tive a honra de participar desde o primeiro momento. E aí, eles me mandaram para um fórum mundial na cidade de Deauville, onde se reuniam muitas mulheres, né? Com o objetivo, o Women Forum, com o objetivo de fazer a mulher, de fato, impactar o mundo dos negócios. Sim. E eu fiquei muito impressionada, mas muito impressionada. E a gente começou a trabalhar, né? Na fábrica, na época eu trabalhava na fábrica ainda, e a gente começou a trabalhar com esse assunto, e aí a gente começou a ver que as mulheres da fábrica, de fato, às vezes a gente tinha uma mulher num grupo de 20. E daí o que elas disseram assim, eles querem fazer lazer. Eu não posso, eu vou lá, o lazer é futebol. Poxa vida, mas eu não gosto de jogar futebol, né? Sim. Daí a gente foi entendendo, daí a gente começou a não colocar uma, a gente colocar, quando a gente inseria uma mulher, a gente inseria duas. Depois a gente fez isso também com os deficientes, principalmente auditivo. Lá na Renault a gente tinha muito deficiente auditivo, então a gente punha 2. Em vez de por 1, a gente punha 2, porque daí a gente sabia que a gente, né, tinha com quem falar em outros temas que não fossem o futebol, porque nada errado mulheres gostarem de futebol, inclusive a maior jogadora espetacular do planeta Cosmos é a Marta, e é uma mulher aqui do Brasil, né? Eu jogo futebol, então... Olha aí, ó, uma maravilha. Então, nada contra, mas tem pessoas que não gostam. O problema é o monotema. Sim. Tá? Então, a gente até tem a equipe de futebol, né? Tinha equipe de futebol lá da Renault, é feminino. Enfim, a gente foi trabalhando todos os temas com a fábrica e com todos os outros departamentos. E eu fui ficando cada vez mais ativista do tema, porque, enfim, eu acho que o mundo vai ser melhor quando a gente tiver mais mulheres no trabalho e mais homens compartilhando a casa também. Eu acho que a gente tem 2 campos, o campo do trabalho, que a mulher está indo mais, e o campo da casa, que eu vejo muitos homens fazendo esforços, né, para assumir seu papel na casa e o mesmo preconceito, o viés inconsciente do homem no trabalho em relação à mulher tem na casa em relação ao homem, de dizer que você não sabe fazer ovo. Eu fiz isso, tá? Eu dizia pro meu marido que ele fazia ovo mexido pra minha filha, eu fazia também, né? Aí a panela ficava super joinha, assim, né? Tefal, botava azeitinho básico e tal, não colava nada. Ele fazia, ficava tudo grudado. E eu falava pra ele assim, ai, Marcos. Mas um dia eu disse, pra quê? A minha filha come, a propriedade nutritiva do ovo é igual, ela come igual. Não sou eu que vou lavar aquela panela. Exatamente. Eu falei, por que essa, né? Tipo, essa implicância que acaba saindo da gente. Porque você falou, mas é porque tá lá implantado lá no seu inconsciente. Que é a mulher que sabe fazer o ovo. Exatamente. Não o homem sabe fazer o ovo. Então, assim, é o fim da picada, né? Tipo, uma pessoa ignorante, cheia de viés, né? Viés inconscientes. Então, eu acho que a hora que a gente tiver a casa mais híbrida, homem e mulher, ou homem-homem ou mulher-mulher, tanto faz, tá? Tipo dividida. Exato. E o trabalho dividido, a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Porque a gente ter mais presença
né, de quem está criando a criança, de pessoas diferentes, Sim. que a criança receba estímulos diferentes. Exato. A pegada de um e a pegada do outro, né? O jeito de um falar, o jeito de outro falar, as ideias, o tudo. A gente só caminha para um mundo melhor. Então, concordo. Sigo no meu ativismo. Inclusive, vou contar para você. Uhum. Agora, dia 1º de outubro, no comecinho de outubro marca o Outubro Rosa, Isso. né, de prevenção do câncer de mama. Uhum. E aqui em Curitiba, a gente está fazendo um movimento que foi liderado pelo MEX+, não exclusivamente. Eles juntaram 25 movimentos de empoderamento feminino da cidade e todos estão juntos fazendo uma campanha que vai se chamar UMA. Ai, que legal. Um movimento unificado para a gente, né, falar desse mês de alerta e conscientização, né, na prevenção e no diagnóstico antecipado do câncer de mama, mas a gente vai ter uma série de lives com personalidades do Brasil inteiro e quebrando tabu. Mulheres, sim, trabalham muito bem juntas, sem problema nenhum. Sim. A gente consegue se apoiar, se entender, se suportar e ir adiante. Exato. Então não percam, né? Depois você me passa mais detalhes UMA. até para a gente divulgar aqui no canal. Eu acho muito importante as mulheres se unirem e principalmente em pró ao câncer de mama, a prevenção, né? Mas Ana, voltando ali, você trabalhou com a questão de ativismo, você começou dentro de uma empresa, certo? Sim. Agora eu quero saber da tua visão fora da empresa, como empreendedora. Uhum. Eu sou mentora também, e um dos programas que eu participo como mentora é do Elas Empoderam, que é dentro do mesmo grupo da Luísa Trajano, esqueci o nome agora. Do Mulheres do Brasil. Sim. Então, até a Lênia que lidera aqui. A Luz. Isso. Então, o empreendedorismo rosa tá no movimento. Isso eu não tenho dúvidas. Até eu vou entrevistar a Lênia na próxima semana. Gente, não perca. Não perca. E ela fala muito, gente, e eu não acreditava nisso, no que ela dizia, porque, primeiro, eu não sou mãe. E até então uma decisão minha não ser mãe, nada contra, adoro criança e tal, e etc. Mas a questão é a seguinte, ela fala muito de mulheres que se sentem culpadas quando elas resolvem querer ser independentes ou querer principalmente empreender. Elas acham assim, poxa, eu tô abandonando o lar, eu tô abandonando o marido. Tipo, como se o marido fosse uma criança de 5 anos e precisasse ser de cuidados, né? Mas, aí eu falei assim, gente, não é possível. Eu não botava fé. Aí um dia eu saí com uma amiga minha, uma grande amiga minha, e a gente começou a conversar sobre isso. E, gente, ela falou, Mary, é verdade. Eu me sinto mal. Eu me sinto culpada, como se eu não compro, sei lá, como uma coxinha e não levo para os meus filhos, eu tô sendo uma péssima mãe. Eu tô trabalhando fora de casa, eu tô abandonando o lar. Então, assim, por que será que as mulheres carregam tanto esse peso? Uma coisa que eu concordo, sim, eu acho que a presença da mãe é muito importante, mas essa questão híbrida que você acabou de falar, da presença do pai, também é muito importante. Então, por que será que ainda as mulheres carregam esse peso? Você acha que é muito por fatores históricos? A história ainda está muito em peso hoje em dia? Eu acho que a gente viveu muito tempo assim. Mas eu acho que a gente tá fazendo um progresso muito rápido, né? Essa nova geração, todo mundo diz assim, porque se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai levar 100 anos. Sim. Gente, a minha crença não é essa, tá? Agora que eu tô vivendo nesse mundo exponencial das startups, sim, eu acho que esse movimento será exponencial também, porque a gente tá numa virada de geração, tá? A gente tá vendo cada vez mais a nova geração, que a minha filha tem 14 anos agora. Esta geração não está encontrando as mesmas barreiras que a gente via, porque a gente está criando essa geração de uma maneira diferente. Então, eu não acho, eu acho que daqui
pouco tempo, quando essa geração estiver assumindo o comando do país, das organizações, etc e tal, a gente vai ter uma virada dramática e positiva nesse tema. E também nessa geração de novos pais que querem sim participar da vida da criança, que na maternidade já estão dando banho, né? Meu marido, gente, uma das coisas mais lindas que aconteceu, né? Ele dizia que era muito injusto o homem não poder amamentar. Olha, que legal, nunca vi essa. E aí, o primeiro suco que a Gabi tomou foi um suco de melancia e foi ele que deu. Porque era o privilégio dele, do primeiro alimento que não fosse o leite, quando ele foi introduzido, foi ele que deu. Não é? Até no livro da Gabi tem essa foto aí do dia do suquinho de melancia. Que legal. Então, assim, eu acho que a gente tá numa mudança, a gente tá num ritmo mais acelerado de mudança, tem muita informação sobre esse tema hoje. Se a gente entrar no Instagram, se você digitar hashtag, né, empoderamento feminino, women power, blá blá blá, meu Deus do céu, vai chegar um monte de coisas pra você sobre isso. Exato. E tá tudo certo, né? E faz parte. E eu acho que a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa para poder enriquecer a vida. Trabalhar e também cuidar da casa. E o homem também trabalhar e cuidar da casa. Ou estudar, ou, né? E também não tem preconceito nenhum aquele pai ou mãe que queiram só criar o filho e dar. Exato. Não é? Eu acho que tudo vai de uma conversa entre o casal. Por exemplo, até estava conversando esses dias com a minha mãe. Ela falou, meu pai não quis que ela fosse trabalhar. Para ele era importante ela como na criação. Mas se depois ela chegasse e falasse, olha, acho que vamos trabalhar, ou chegasse um momento que ele falasse assim, olha, acho que você vai ter que trabalhar porque as coisas estão pesadas, tudo bem. Então, assim, eu acho que tudo vai de uma conversa também. E às vezes, né, as pessoas de fora olham, nossa, essa daí agora, né, só baixa a cabeça. Gente, você não sabe também o que tá ali dentro. Ninguém calça seu sapato, tá? Pra saber onde é que seu calo aperta. Então, assim, não tem. Eu acho que a coisa mais bacana dessa fase do mundo que a gente tá vendo aqui no Brasil, logicamente, né? A gente fala assim, tem muita coisa ruim, a gente viu o índice de feminicídio subir, o índice de agressão subir. Sim. A gente viu muitas coisas complicadas acontecerem, mas a gente também tá vendo muitas coisas positivas acontecerem. Então, eu gosto sempre de enxergar o mundo meio copo cheio, tá? Sim. Eu sei que tem o meio vazio, mas a minha perspectiva, ela é apreciativa do mundo, é a minha natureza, eu não vou ficar brigando com ela, né? Eu aceito e entendo que eu tenho que olhar para aquilo que não tá tão bom também, para eu ter senso de realidade. Sim. Mas eu gosto de enxergar mais possibilidade do que... Sim, eu também, eu procuro sempre... olhar para o lado bom ou as possibilidades, porque a partir do momento que você só foca no ruim, no problema, você não vive e você fica travado, fechado numa caixinha. Né? O problema é só para deixar a gente pirar nas possibilidades, né? Isso aí. Isso mesmo. E aí a gente tava falando, né, dessa coisa da culpa. E, gente, é difícil, né? Eu trabalhava muitas horas por dia, né? Eu levava minha filha para a escola de manhã e foi um acordo que eu fiz antes de eu virar diretora. Eu falei pro presidente quando ele ia me nomear. Eu falei assim, um amado ele, né? O Monsieur Jaline, é o seguinte, eu preciso levar a minha filha para a escola de manhã. Só posso chegar na empresa por volta das 8. Tudo bem pro senhor? Tudo bem. Né? Porque aquilo era tão importante, foi muito difícil para mim ser mãe, eu queria ser mãe, eu amo ser mãe, né? Ser mãe da Gabi. E então eu não queria não participar da vida dela. E aí então essa hora da manhã era a minha hora com ela, e daí eu deixava ela na escola e ia pra Renault. Mas eu tinha culpa, deixa eu falar, porque quando ela era pitoquinha, a professora mandava lá na agenda da escola, né? Ela estudava de manhã, o meu marido pegava na escola, à tarde ela tinha uma moça que ficava com ela. E aí eu chegava em casa no final do dia e olhava a agenda, mandava recadinho para a professora e tal.
Quando ela começou a entrar no primeiro ano, não era recadinho, era tarefa, né? Tá. E o que adianta a pessoa, 7 horas da noite, olhar a tarefa da filha? Não existe isso. Sim. Né? O Marcos fazia isso na hora do almoço, porque ele almoçava todos os dias com ela, mas eu chegava e lia a tarefa. E todo dia eu me sentia culpada porque eu não tinha acompanhado aquilo e tal. Daí certo. Um dia, sabe aqueles momentos de luz que a gente tem? Eu disse assim, gente, peraí, deixa eu entender, por que eu tô culpada? Quando você estiver culpada, pensa porque você tá culpada, tá? Reflita porque você tá culpada. Ou culpado. Isso. Porque também pode, né? Afinal de também, contas. lógico. Reflita o que tá te fazendo e seja racional no teu pensamento. Então eu fui aquele dia, eu disse assim, ele era melhor aluno na escola do que eu, tirava nota mais alta do que eu, ele estava em casa na hora do almoço e poderia ver a agenda dela e via. Que coisa melhor desse mundo. Por que eu continuava... Você tá aprendendo com o melhor. Por que eu continuava com aquela coisa de que esta responsabilidade era minha? A partir desse dia eu falei, isso aqui não é meu, isso é dele. E beleza, e a Gabriela é muito autônoma nessa coisa do estudo dela e tal. Então, quando você se sente culpada, pare e pense de maneira racional sobre isso. E tá tudo bem, né? Porque a gente tem que ir se livrando das culpas. E se depois de você pensar, de fato, você ainda sentir que você tá indo por um caminho que não é bom, então reveja o teu caminho. Exato. Que ninguém merece ficar andando com, tipo, um monte de macaquinho de cu pendurado nas costas aqui. Ai, Deus me livre. Mas eu acho bem importante essa reflexão realmente racional, né? Não leve pelo emocional. Mulheres, vocês precisam pensar em vocês também, né? E ter essa questão, como a Ana, né, aqui falou, dessa questão híbrida, né? De ter o momento do pai participar e ter o momento da mãe, né? Não é sempre só a mãe. Afinal, os dois ali, né, são os pais e que estão criando juntos, né? Então é muito importante isso. Eu sou muito também adepta a essa questão da mulher, né? Nesse último ano também tive essa oportunidade dentro da Hero, entrar num projeto voltado para as mulheres, e também agora conheço também vários projetos aqui de Curitiba. Então realmente a gente tem que dar esse empurrãozinho para a mulher, sabe? Porque senão ela vai ficar ali minhocando, vai ficar ali se sentindo culpada. Ela tem um grande sonho de empreender, e é possível, né? É possível mesmo sendo mãe, né? Mesmo tendo filho pequeno, existem várias oportunidades. E como a Ana falou, acho que a gente tem que focar na oportunidade, não ficar focando ali no problema. O problema deixa para quando você precisa descobrir o que você vai empreender. Ali você fica minhocando, entendeu? Gente... Caminhando já a entrevista para o final, agora a grande pergunta que não quer calar, Ana. Oh, meu Deus. Como não empreender? O que você, então, não deve fazer como empreendedor? O que você viu isso na sua jornada empreendedora? Gente, eu acho que o como não empreender, eu pensei em 2 coisas para falar, tá? A primeira coisa é esse medo que vão roubar a tua ideia, né? E que você tem que guardar secretamente aquilo, etc e tal. Gente, eu vou falar, isso é bobagem, né? Porque pode ser, e isso é muito possível, que alguém em algum lugar do mundo tenha a mesma ideia que você, né? Ou não importa, porque alguém vai precisar comprar essa sua ideia genial. E se você não falar com pessoas para ver se só você acha isso genial e ninguém mais acha isso genial, talvez não seja tão genial assim. Então, assim, isso é um mito do tempo de antigamente. E que precisa cair por terra. Totalmente, até porque patente. Mas eu tive uma ideia genial, vou patentear. Beleza. É impressionante. Patente quebra-se facilmente. Não é simples patentear. Por exemplo, os livros aqui eu resolvi que eu não ia patentear. Nem porque era muito complicado, e nem registrar, e nem absolutamente nada. Porque a gente tem fé, né? Sim. Na nossa criatividade. Exato. E na
maravilha do design do Marcelo. Sim. E se alguém fizer algum negócio, nós vamos criar outro mais maravilhoso no universo e tudo bem, alguém vai querer comprar da gente e não dos outros. Ou talvez tenha mercado para todo mundo, não sei. Mas então, assim, este é um mito que quando eu saí da vida corporativa, eu saí com esse mito na cabeça e ele foi um dos primeiros que eu precisei derrubar. Porque como que você vai fazer? Você vai produzir tudo e depois você vai descobrir se alguém quer? Exato. Você vai gastar muito dinheiro na hora errada. Não é a hora de gastar dinheiro no começo. A hora de gastar dinheiro é depois, quando você sente que aquilo ali tem um caminho e está garantido, daí faz mais sentido você investir para poder expandir. E a segunda coisa tem a ver justamente com esse tema do investimento, né? A gente imagina que tudo tem que estar prontinho. Então, quando eu sair, eu disse, não, vou alugar um cowork para mim, que eu vou trabalhar lá. E daí eu vou abrir a empresa e eu já vou ter funcionários. Não, eu vou abrir a empresa porque daí eu tenho que faturar. Enfim, não precisa. A hora que alguém disser que vai pagar de verdade e der o cheque, daí abre a empresa. Porque senão você vai pagar R$400 pro contador todo mês para nada. Né? O cowork hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar, a gente pode trabalhar no café, em vez de se gastar dinheiro, né? Pagando o espaço lá no cowork, gaste dinheiro tomando um chá e um café no café, né? Um chá, um café e um pão de queijo lá num café bacana, que tem internet e Wi-Fi grátis, e você trabalhe de lá, ou trabalhe de dentro do carro, ou trabalhe em qualquer lugar, porque hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Até hoje, né? Vai fazer 2 anos que eu saí. Eu decidi que o meu escritório é aonde eu tiver, né? Porque com um celular, com boa internet, um pacote de 4G bacana, né? Sim. E o seu computador, você pode ir a qualquer lugar. O teu escritório é em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Pode ser na casa, no banheiro, né? Exato. Contanto que você não abra a câmera quando estiver no banheiro, tá tudo bem. Tá ótimo. Então, assim, né? Não comecem com as coisas físicas, né? E botando dinheiro. Converse primeiro, tenha as tuas ideias e vá fazendo só quando precisa. Só quando precisa. Quando você chegou no limite que aquilo ali é absolutamente necessário para o próximo passo da empresa. Não gaste no começo. O mínimo no começo para você chegar no produto e daí avançar depois. Essa questão que eu falo muito da validação, né? É importante você, lógico, fazer um canvas, você colocar no papel o que você tem na sua cabeça, sim. O Canvas ele é uma direção, né? Existem várias outras ferramentas bem parecidas com o Canvas e tal, mas é para te dar uma direção. E a partir dali você vai começar a fazer como é que eu vou tirar isso do papel, como é que eu vou fazer esse produto, seja físico ou digital, eu preciso testar ele, eu preciso ir para o mercado. Então hoje você faz o caminho inverso, hoje você não perde mais tempo desenvolvendo algo que depois você vai chegar lá, e aí mercado, eu tenho isso aqui, quer comprar? O cara vai virar para você e falar assim, não me interessa, não é isso que eu quero. Né? Então, como a Ana falou, você não pode perder, às vezes a gente nem tem tanto dinheiro, eu comecei sem dinheiro, gente, então você não pode perder aquilo que você está ganhando investindo em algo que você nem sabe se vai dar certo, né? Então, essa é a dica que fica hoje da Ana, para a gente então não despender dinheiro e tempo focando ali no início, né? Abrindo empresa, procurando escritório, contratando gente, sendo que você nem sabe se o seu produto vai ser aceito no mercado, né? Ana, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que a gente já estava conversando aqui antes, a gente ficaria até o dia inteiro, a semana inteira conversando, né? Trocou. Mas é isso, e espero ver mais aí o sucesso do seu produto. Eu também. Fiquei muito curiosa, né? Vamos aí compartilhar e espero em algum outro momento te entrevistar de novo numa outra etapa aí da sua empresa para você contar pra gente como é que tá, sei lá, daqui 2 anos, tenho certeza que já vai estar num patamar bem mais longe. Que sim, né? Tomara que sim, a gente segue aí aprendendo
e aproveitando a generosidade. Eu acho que isso daí é uma coisa bem bacana desse mundo que a gente está vivendo, que sempre tem alguém que está disposto a compartilhar a sua história e te ensinar, né, Sim. aquilo que você não sabe. Então não tenham vergonha, né? Vão, perguntem, não tenham vergonha de perguntar o que vocês não sabem, de dizer que você não sabe usar. Não sei usar direito o Instagram, faz um curso de Instagram bem baratinho. Não sei vender, faz um curso de vender. Enfim, vá procurar o conhecimento, porque isso daí vai com certeza ajudar você a avançar mais rápido e gastar menos dinheiro nessa fase do negócio aí inicial, tá bom? Desejo uma vida empreendedora maravilhosa para quem quiser se arriscar nesse mundo, delícia. Isso aí. Gente, se alguém tiver perguntas, comentários, deixa aqui embaixo desse vídeo e a gente se vê na próxima semana com mais um entrevistado para trazer dicas de como não empreender. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.